oração como oração, né? Vamos nos concentrar. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui. Usa-nos, Senhor, que a palavra é sua. Nos abençoe, nos dê a bênção do teu Espírito Santo, em nome de nosso Jesus Cristo. Interessante, né? Fui convidado para falar hoje e tem tanto assunto maravilhoso, né? E eu escolhi um fora do meu roteiro. O meu roteiro é os milagres de Cristo, né? Sou apaixonado por milagres. Já tive a oportunidade de falar 8 milagres de Cristo aqui, mas hoje eu escolhi sobre a vida de Pedro. É fantástica, é maravilhosa, né? Pedro se assemelha a nós. Ele foi um discípulo de nosso Jesus Cristo, o apóstolo de Cristo e o líder, né, do apostolado. E pesquisando, a gente vê que a vida dele é maravilhosa, né? Cheia de altos e baixos, mas foi aceito por Cristo, né? Quem foi Pedro? Ele nasceu em Betsaida, né? Às margens do Mar da Galileia. Interessante que esse Mar da Galileia é o lago de Genezaré. É um lago onde Jesus fez muitos milagres, né? E Pedro, interessante, é o homem da pesca, né? Ele era filho de João, irmão de André. E ele era casado e residia em Cafarnaum. Cafarnaum, onde era o quartel-general de Cristo Jesus, onde ele fez muitos milagres, né? Ele era o empresário da pesca, né? Interessante que ele era sócio de Zebedeu. E Zebedeu era pai de Tiago e João. E Tiago e João que compôs o trio ali, né? Preferido de Jesus Cristo. Interessante. A Bíblia diz que o irmão dele, André, era discípulo de João Batista. E no finalzinho, João Batista, quando viu Jesus, falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André foi enviado para ser discípulo de Jesus. Interessante que André chamou o irmão João, irmão Pedro: Pedro, me segue e vem conhecer Jesus. E apresentou ele a Jesus. E ele foi aceito entre os 12. Foi aceito ali no discipulado do mestre. Interessante, né? E interessante mais que Jesus, quando estava ali no Mar da Galileia, né, em Cafarnaum, ele se aproximou de 2 barcos. E os barcos eram de Pedro, que Pedro era pescador. E ele era empreendedor da pesca, né? E Jesus se aproximou ali, e ali Jesus pregou para as multidões. Interessante. Ali a palavra ecoava, né? E conseguia falar sem microfone para centenas de pessoas, porque os ventos que vêm lá de cima do Hermon, ele atravessa o Mar da Galileia e ele afunila ali e faz um eco ali e dá um perfeito ali para se falar sem microfone e as pessoas conseguem ouvir. Jesus usava muito esse púlpito, né? Jesus, da beira do lago de Genezaré, falando para as pessoas, as grandes multidões. Interessante que naquele episódio ali, quando Pedro foi escolhido para ser discípulo, ele era o perito da pesca, o homem que entendia desde criança. Ele era um pescador profissional. E interessante que Jesus falou para ele que ele lançasse a rede, porque ele estava o tempo todo pescando e não conseguiram nada. E Jesus falou assim: lance a rede. E ele deu um estalo, disse: poxa, eu sou profissional. Ele fui apresentado por André. Ele já fez muitos milagres. Realmente ele é um profeta enviado de Deus. Eu vou lançar. E ele lançou sobre as ordens de Jesus. Está registrado no Dr. Lucas, no médico Lucas, no livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, está registrada a história da pesca milagrosa. E ali foi uma pesca maravilhosa, foi relatada ali como um dos 35 milagres de Cristo. Está relatado
nos evangelhos sinóticos. Interessante. E depois daquele fato ali, daquele ocorrido, Jesus falou para Pedro: eu te farei um pescador de homens. Interessante, né? Ele era pescador de peixe. Olha só o trocadilho. Eu te farei um pescador de homem. Segue-me. Naquele momento ele se tornou um dos apóstolos de Cristo. Entre os 12 ele foi um. E ele foi o quê? Entre esse um ele foi o líder do apostolado. Está registrado em Mateus 16, verso 13. Diz que Jesus estava ali no extremo norte de Israel, ali no Monte Hermon, né? Onde nasce ali o Rio Jordão. Duas vertentes, lá de cima do Hermon, nasce o Rio Jordão, que abastece todo o lado ali do Mar da Galileia, chamado Lago de Genezaré. E ali estava, ali em Filipe, no limite do Líbano. Interessante, né? Começando ali mais um ministério. Interessante ali que Jesus, ele perguntou para os discípulos reunidos ali, depois de escolher eles: quem o povo diz que eu sou? Jesus tinha feito milagres, ressuscitado, curado as pessoas. Disse que multidões iam a Jesus e ele curava. Interessante, né? Está relatado 35 milagres de Cristo só na palavra de Deus, mas ele fez muitos milagres. Está relatado nos escritos que todas as pessoas que vinham a ele curava. Ele exerceu mais o ministério da cura do que da palavra. E ele fala: quem o povo diz que eu sou? Para os 12. E eles falam assim: dizem que você é João Batista, o que foi decapitado, seu primo. Outros dizem que você é Elias, aquele que subiu aos céus. Outros dizem que você é Jeremias. E outros dizem que você é algum dos profetas. Interessante que até hoje as pessoas têm um conhecimento muito acanhado de Jesus Cristo. Não sabem quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é membro da Trindade divina. Jesus é Deus Filho. Jesus não foi criado por Deus, não. Jesus tem vida própria. Jesus é o nosso Deus, Deus Filho. Isso aí que é importante. E isso que foi revelado. Aí ele pergunta para os 12: eu quero saber vocês, meus apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Aí quem sobressaiu? A figura de Pedro. Interessante, né? Pedro sempre estava ali no auge, né? Pedro falou assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo. E Jesus virou para ele e falou: Simão, o nome dele era Simão Pedro. Simão, chamou pelo primeiro nome: Simão, Simão, quem te revelou isso foi Deus Pai. O Espírito Santo te revelou. Interessante, né? O Espírito Santo revela as coisas para a gente. E revelou para Pedro a identidade de Jesus. Aí os 12 começaram a ter mais confiança e seguiram a Jesus. E dali fizeram muitos milagres, possuídos pelo Espírito Santo, né? Está relatado em Mateus 16, verso 21 a 23, né? Que Jesus, ele falou ali para eles que ele teria que morrer na cruz, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Amém, né? Pedro chamou Jesus e falou próximo do ouvido de Jesus: não te aconteça isso. Quis desviar o curso de que Jesus veio aqui para isso. E Jesus falou assim, está relatado na palavra, Mateus relata que Jesus falou assim: afasta-te de mim, Satanás. As pessoas interpretam erroneamente, né? Sabe por quê? Que Jesus não afastou Pedro, Jesus não afasta ninguém que chega para ele. Jesus afasta a inspiração satânica, que às vezes Satanás usa-nos e a gente fala sem pensar e ofende as pessoas. E ele fez isso, ele foi usado. E Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. Ele mostrou ali que nós fazemos avanços inacreditáveis, né? E no mesmo tempo temos marcha ré. Ele tinha feito um avanço, revelado Cristo, o Filho de Deus, e logo a seguir ele estava falando para Jesus não seguir o caminho da cruz. Interessante, está registrado ali que 8 dias depois, quando Jesus foi para o monte orar,
Pedro estava ali presente. Então ele não afastou Pedro, ele afastou a inspiração satânica. Mas Pedro estava ali, junto. E diz que após a Páscoa, na quinta-feira, né, no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali e falou para Pedro, Lucas capítulo 22, 31, fala assim para Pedro. Jesus chamou ele e falou assim: Satanás requereu você para te cirandar. Olha como é forte. Mas eu, Pedro, roguei ao Deus Pai por ti. Amém? Amém. Mas todos vão se escandalizar em mim. Olha só. Profetizou ali, falou uma coisa que ia acontecer. E já alertou Pedro que Pedro tinha sido requerido por Satanás. Poxa, é forte, né? Às vezes o inimigo roga também para nos cirandar, né? Mas Deus, Ele está sempre do nosso lado, né? Interessante que Pedro, ele ouviu, mas não conseguiu assimilar espiritualmente a mensagem. Jesus advertiu ele. E sabe o que Pedro falou? Senhor, tu não me conheces, Senhor. Eu acho que essa turma aí toda vai roer a corda, mas eu estou contigo. Eu, 5 vezes, ou eu, como sobressair. Eu não te abandonarei nunca. Eu morro por ti. Eu jamais te abandonarei, jamais. Eu te amo mais que os outros 11. Parece que ele estava preparando ali. Ele imaginou que Jesus ia tomar conta, ia ser um reino terrestre, ele ia ser o primeiro-ministro, o chefe de gabinete. Sobressaiu o eu 5 vezes. Por isso que é bom a gente ler com detalhe a palavra de Deus, né? 5 vezes. E Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Em outras passagens, eu peguei todas as passagens, são 17 passagens em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos sinóticos, nos evangelhos, 16 passagens para embasar bem a vida de Pedro. Interessante, né? Em umas passagens fala assim: antes que o galo cante. Em outras passagens, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Jamais o galo cantará antes que você me negue. Interessante, né? Como é profundo, né? Está registrado em Lucas 22, 34, Mateus 16, 34, João 13, 38. Passagem falando ali. Mas Pedro fez a réplica: Senhor, eu estou pronto a morrer contigo, dar minha própria vida para ti. Olha só, como a gente é muito vaidoso, né? A gente confia muito no nosso cargo, né? Olha só, interessante, quando ele fala desse amor, as pessoas que conhecem lá as ferramentas do grego, do hebraico, que não é meu caso do Rômulo, tem um conhecimento mais abrangente. Esse amor é o amor ágape, o amor de mãe para o filho. A mãe dá a vida para o filho. O pai, não sei, mas a mãe dá. Então você vê que esse amor é um amor profundo. Pedro falou que amava com esse amor ágape a Jesus. Interessante. Eu dou a minha vida para ti. Sabe o que aconteceu? Logo após, Jesus chamou os discípulos e escolheu 3 para subir com ele para orar no Getsemane. Getsemane quer dizer o local, o monte onde Jesus foi orar. E esse local, a tradução quer dizer prensa de azeite, Getsemane, onde Jesus orou e suou sangue ali. E ele chamou os 3 ali: Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os 3, o trio. E falou assim: permanecei aqui comigo, que eu vou orar, para que vocês não caiam em tentação. E ele foi orar. Ele orou, chorou e falou para o Senhor: Senhor Deus, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Olha só que oração profunda.
Às vezes a gente quer a nossa vontade, esquece de Deus, colocar a vontade de Deus. A cruz seria o passo seguinte, e ele, humanamente, ele falou: se possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. E voltou para os três. Ele volta, e sabe o que acontece? O que os três estavam? Estavam orando por Jesus? Dormindo. Estavam dormindo. Mateus fala, relata no capítulo 26, no verso 43, eles estavam dormindo. Jesus voltou, orou, chorou, voltou. Sabe o que aconteceu? Ele estava dormindo. Jesus voltou, chorou, orou, suou sangue. Hoje a medicina já explica hoje por que a pessoa, quando está em agonia extrema de morte, ele pode transpirar sangue. Jesus estava todo ensanguentado, voltou. No capítulo 26, verso 45, fala que ele estava dormindo. Profundo, né? Um homem que ia dar a vida, eu te dou a vida por ti, estava dormindo. Nem para orar ali junto com Jesus, ele prestou, ele estava dormindo. Interessante que ali no jardim, Jesus pegou os três, levantou os três e falou: o inimigo se aproxima, vamos. O jardim de Getsemane estava com mais ou menos 400 soldados da guarda romana para prender Jesus, com porretes, com paus, com espadas, capitaneado, sabe por quem? Por um dos discípulos, um dos apóstolos, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Judas estava ali com aquela turma todinha para poder prender Jesus. E Pedro estava ainda com sono, estava com a espada, ele andava com a espada. Ele desembainhou a espada e com sono ainda quis cortar a cabeça de um soldado, pensou que era um soldado, quis cortar a cabeça do indivíduo, era o servo do sumo sacerdote. Ele cortou a orelha direita. Interessante. Muito sangue ali, as pessoas iam prender Jesus e Pedro faz essa besteira, essa loucura. Jesus pegou a orelha, diz aqui a palavra de Deus, que colocou ela no local e fez um implante na hora. Colocou a orelha ali. O servo do sumo sacerdote, o nome dele era Malco, está registrado na palavra de Deus. Interessante, né? Ele voltou-se para Pedro e falou assim: Pedro, se eu quisesse me livrar, eu rogaria a Deus Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião de soldado romano são 6.000 soldados, 12 legiões, 72.000 anjos. Um só chegou ali, removeu a pedra, ressuscitou Jesus e todo aquele soldado caído por terra. Imagina 72.000 anjos para vir. Gente, mostrou o poder que ele tem como Deus, Filho, mas ele não exercia. Ele teria que morrer na cruz para me salvar. Teria que cumprir a missão. Interessante. Olha como Jesus foi misericordioso com Pedro. Se Jesus não tivesse feito aquele milagre, implantado a orelha, em vez de ter 3 cruzes lá no Calvário, teria 4. A de Pedro estaria lá também. Pedro ia ser crucificado, segundo os historiadores. José da Albigné fala. Então foi livrado da morte. E ali, naquele momento, eles fugiram, pegaram Jesus, amarraram Jesus como se fosse um bandido e levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Pedro, aquele que era corajoso e também fugiu,
ele sorrateiramente conseguiu, com João, entrar no local que Jesus estava sendo julgado. A noite estava muito fria, aquela noite, e eles fizeram um braseiro ali, e as pessoas estavam ali próximas, e Pedro estava ali se aquentando e olhando de longe o Senhor Jesus. Pareceu uma humildezinha serva. E falou ali: você é um deles. Você estava com Jesus. Você é Galileu. E você estava com Galileu com quem? Quem era Galileu? Jesus. Pedro falou: eu não conheço esse homem. Negou. E vexame, né? O homem que tinha ressuscitado, que tinha curado, que tinha visto os milagres de Cristo, ele roeu a corda. Não era aquele que amava o amor de morte de Jesus, não, né? Passou outra criada, alguns minutos depois, e diz: você é um deles, você estava com o Nazareno. Olha só, uma falou que estava com Galileu, Jesus de Galiléia e Galileu, e a outra falou: você estava com Jesus de Nazareno. Está registrado em Mateus 26, 72. Eu juro, ele fez um juramento, eu juro por Deus, eu não conheço esse homem. Forte, né? Aplicou um juramento, coisa que o judeu não podia fazer, ele fez. Jurou em nome de Deus que não conhecia Jesus. E tinha alguns ali que estavam ali, diz os pesquisadores aqui, diz a Bíblia original aqui, que entre aqueles que estavam ali, tinha um que era parente de Malco, aquele que foi decepado a orelha, Jesus implantou a orelha, estava ali junto com a multidão, no capítulo 18 de João, 25, 26 e 27, fala: você não me engana com esse sotaque seu de Galileu, você estava com Jesus. Entre a multidão estava ali o parente de Malco, que conhecia bem Pedro. E Pedro, sabe o que falou? Blasfemou, xingou, falou palavrão, jurou, chegou ao mais baixo nível que a gente possa imaginar, para se livrar da morte. Nesse momento que ele estava fazendo isso tudinho, xingando, blasfemando, o que aconteceu? O galo cantou. E Jesus olhou imediatamente para ele. Jesus estava passando, já tinha levado açoite, estava numa situação terrível, né? Olhou para ele, na direção dele, e cruzaram os olhos, Pedro e Jesus. Aí Pedro chora amargamente. Ele se arrepende. Interessante, né? O ponto da virada. Eu assisti muito o ponto da virada 180 graus. Quem assistiu já na televisão no novo tempo? Ponto da virada. Aconteceu. Ele saiu dali pelos olivais, né? Chutando pedra. Interessante, né? Se a gente pudesse explorar o texto todo, né? Como é rico o texto, né? Chutando pedra. Petros, o nome de Pedro. Pedra, fragmento de pedra. Jesus pedra. Sobre essa pedra estabeleceria minha igreja. Jesus, sobre essa pedra, Jesus estabelece a igreja sobre ele, não sobre Pedro. As pessoas interpretam erroneamente que Pedro é o chefe da igreja. Nunca. Jesus. Pedras. Pedra, fragmento de pedra, Pedro. E Jesus, pedra. Rocha. Sobre essa rocha estabeleceria a igreja. O texto é rico. Infelizmente a gente não pode explorar, porque o tempo é curto. Saiu dali chutando pedra
como fala o texto original, e foi para casa. Eu neguei o mestre, arrependido, choroso. E ali levaram Jesus para o pretório romano, levam ele para a cruz. Pedro não estava ali. Era o líder dos discípulos, do apostolado. Jesus agonizou 6 horas. Às 3 horas da tarde, na hora nona, o original, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na hora nona, às 3 horas da tarde, no meio do dia, Jesus estava ali, expirou, morrendo, dando o brado. Pedro não estava ali, presente. Tiraram Jesus da cruz. Nicodemos e José de Arimateia fizeram um serviço fantástico. Se revelaram discípulo do mestre, tiraram Jesus. Pedro não estava ali. Passa o sábado, Pedro está ausente. No domingo de manhã encontraram Pedro dentro de casa, escondido, com as portas fechadas, com medo dos judeus. E entra aí a figura das mulheres. Olha só, as mulheres, como é que é relevante no apostolado de Jesus, né? As mulheres vão ao sepulcro e a pedra estava rolada. Voltaram imediatamente, diz a Bíblia, e falaram para Pedro e para João. Aí Pedro, pela primeira vez, sai de casa, vai no sepulcro e o sepulcro está vazio, e volta para casa. Maria voltou lá, viu um jovem, fala que é jovem, um jovem, de branco, né? Era um anjo reluzente. Falou: o que tu está procurando, Maria? Entre os mortos. Aquele que tu procura está vivo. Jesus ressuscitou, amém, irmãos? Interessante, né? Ela pensa que aquela outra pessoa é o jardineiro. Ela se volta para outra pessoa e fala: onde você colocou meu mestre? E aquele homem que ela pensou que era o jardineiro falou: Maria. Amém. Ela reconheceu a voz do mestre. Era Jesus ressuscitado, amém, irmãos? Amém. Jesus não ficou na tumba, não, ressuscitou. E ela foi imediatamente se botou aos pés de Jesus. E Jesus falou assim: não, eu não subi ao meu Pai ainda, ao meu Deus, seu Deus, meu Pai, vosso Pai. Se identificou como irmão nosso. Jesus ressuscitado se identificou como nossos irmãos. Mateus 16, verso 7. Ide, ele falou a Maria, dizei aos meus discípulos, que eram 11 agora. Pedro tinha negado Jesus, né? Já tinha se afastado. Dizei aos meus discípulos e a Pedro, aos 12, a Pedro também. Dizei aos meus discípulos e a Pedro: vão me encontrar lá na Galileia, porque Pedro não se sentia digno do apostolado. Ele estava no fundo do poço, em depressão. Pedro já tinha no coração dele desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu dele, e Jesus não desiste da gente e não desiste da igreja. Amém. A mensagem de Pedro é a mensagem para nós hoje. 2000 anos atrás está lá catalogada para nos animar, nos fortalecer. Interessante, né? A aplicação é profunda, né? Jesus falou lá na Galileia: sabe
quantos quilômetros é dali onde Jesus falou até a Galileia? 100 quilômetros. Eles andavam a pé, não tinha um carro, não tinha um Uber, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha nada, era a pé. Eram pobres, humildes. Não tinha nenhum animal para carregar eles. 100 quilômetros, eu caminho todos os dias no Parque das Águas. A cada 10 quilômetros é 1 hora. 10 quilômetros. 100 quilômetros, 16 horas. Se eu fosse caminhar 100 quilômetros. 4 horas de descanso, né, para o lanche, na parada, para descanso, sem parar. Seria 20 horas de caminhada. Eles foram. Foram até lá encontrar o Senhor Jesus. Mas Pedro não viu Jesus imediatamente. Olha só, mais uma provinha. Ele, como era imediatista, tudo para ele era rápido. Ele falou, sabe para quem? Para os outros. Vou voltar à minha função de pescador. Ele era um líder, um influenciador. E sabe que o líder, quando tem um baque, baqueia todo mundo, né? Ele era um grande influenciador. E os outros foram com ele. Não esperando Jesus, não, foram com ele. Naquela noite não pegaram nada. O perito da pesca, criado pescando, não pegou nada. O mar estava para peixe, ele sabia. Ele estava com as malhas prontas de pescar, com as ferramentas todas, não pescou nada. Sabe por quê? Quando a pessoa está longe de Jesus, nem para pescar presta. Não pega nada. Ele era o perito da pesca, mas não conseguiu pegar nada. Começou a amanhecer e retornando da pesca, frustrado, os outros. Aparece alguém lá numa silhueta, longe, distante. E este alguém diz: filhos, uma voz bem alta, né? Tens alguma coisa que comer? João 21, verso 5. E eles não tinham nada. Não, responderam. E esse alguém lá na silhueta distante falou assim: lance a rede de que lado? Direito. Qual é o meu lado? Direito, né? Interessante, né? Lançou do lado direito, o que aconteceu? Uma grande pesca. Diz que foi uma pesca maravilhosa, milagrosa. É profundo o texto, né? Ele chamou Pedro no início, foi uma pesca de 153 grandes peixes do lado direito. João 21, 11 e João 21, 7. 153 grandes peixes. Ali o relato é profundo, né? Eles não tinham condição nem com um barco. Pegaram 2 barcos. E quase foi a pique dos 2 barcos, que estavam lotados de peixe. E João, o amado, falou, sabe quem é que falou? Pedro. Pedro não sabia. Jesus. Pedro se colocou a roupa e pulou no mar da Galileia. E foi o encontro de Jesus. Tinha um braseiro ali. Jesus estava ali assando peixe para eles. Um braseiro. Tinha pão e peixe ali. Interessante, por que do braseiro? É mencionado na palavra de Deus 2 vezes só o braseiro. Lucas 22 e João 18. E João 21, eles mencionam 2 vezes. Porque quando Pedro negou Jesus, ele estava
se aquietando no fogo, no braseiro, estava? Estava uma noite fria. E ali Jesus reconstituiu ali no audiovisual. Está no braseiro ali, fazendo peixe para eles, mandou pegar mais peixe, assou, alimentou eles. Por quê? O braseiro. Onde Pedro negou Jesus restaurou ele. Pedro negou Jesus 3 vezes diante da multidão, publicamente. Jesus fez a reprimenda ali publicamente, no mesmo ambiente, ali no audiovisual, para que ele entendesse. Ali mostra que Deus é o Deus da segunda chance e da segunda oportunidade, da terceira chance e da terceira oportunidade, da quarta chance e da quarta oportunidade, da sétima chance, da sétima oportunidade e mais ainda, das 70 vezes 7. É profundo ou não é? Como Deus não larga a gente, não desiste da gente. Depois daquele momento ali que ele alimentou todos, ele chamou Pedro diante de todos. Tu me amas, Pedro? Ele fez a pergunta. Lá no início, Pedro falou que amava com amor de morte, morria por Jesus, né? Mas que todos. Tu me amas, Pedro? Ele balançou a cabeça assim, falou, bem baixinho, envergonhado. Jesus falou assim, apacenta meus cordeirinhos. Jesus voltou para ele diante de todos pela segunda vez e falou, Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, sim. Meio triste? Sim, tu sabes, Senhor, eu te amo. Outra pessoa, humilde, convertido, apacenta meus cordeirinhos. Pela terceira vez, Jesus falou, tu me amas, Pedro? E ele entristeceu. Ele sabia que no original esse amor é um amor ágape, é um amor profundo, um amor que dá a vida. E ele amava com amor de amizade. Não amava com esse amor profundo. Ele falou, sim, sim. Eu amo com amor de amizade. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Olha, tu sabes. Outro Pedro, convertido. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. Publicamente, porque ele negou publicamente. Quando nós pecamos, que não é público, nós vamos no nosso quarto e oramos a Deus. Mas se nosso pecado for público, nós temos que retratar publicamente. Os ensinamentos da palavra de Deus. João 21, vamos abrir. João 21, do capítulo 21. 15, 16, 17, 19. Pedro estava perdendo o jogo. Uma goleada de 3-0. 3-0. O inimigo está dando de 3-0. Tu me amas, Pedro? Sim. 3-1. Tu me amas, Pedro? Eu amo com amor de amizade. 3-2. Tu me amas, Pedro? Ele entristeceu, tu sabe todas as coisas, Senhor, eu te amo. 3-3. Quem vai desempatar? Jesus falou para ele, segue-me, eu te aceito. 4-3. Vitorioso. Com a gente acontece a mesma coisa. A mensagem de hoje é o seguinte: se nós estivermos perdendo para o inimigo de goleada, Deus vai virar o placar na nossa vida. O ponto da virada é de 180 graus. Se nós chegarmos a Deus com humildade, sem falsidade, e aceitar o Senhor, Ele nos salva. Nós somos salvos em Cristo. Não fomos e não vamos ser. Estamos salvos em Cristo. Pelo sangue de Cristo Jesus. Interessante que a nossa língua, a nossa tradução um pouco não é rica. Na tradução original, quando fala amor ágape,
e amor fileu, esse amor de morte que Deus tem por nós, e nós temos esse amor acanhado, amor de amizade. Pedro reconheceu isso. Agora ele está sendo humilde. Ele não teve coragem de dizer que dava vida por Jesus, mas que ele era um amigo, que ele reconhecia Jesus. Jesus restaurou ele. A única coisa para nós nos achegarmos a Deus é aceitar Jesus. Jesus não falou para ele: vai para o seminário, vai estudar geografia bíblica, exegese, teologia, vai conhecer as doutrinas, vai conhecer o Pentateuco. Não falou nada disso para ele. Nós não precisamos disso para aceitar Cristo. Se você ama o Senhor com humildade, se humilha, Deus te exalta. E nós somos restaurados. Não vamos ser restaurados. Nós somos restaurados. Talvez a palavra de Deus está falando para alguém que já foi da linha de frente e hoje não está mais na linha de frente. Jesus está aqui para restaurar o teu ministério. Amém. Você está fraco? Jesus vai restaurar você. Amém. Jesus está aqui. O irmão falou a oração aqui: Jesus está aqui. A nossa mensagem hoje, o nosso último hino vai ser: Jesus está aqui. Está conosco aqui. Interessante que o final da história, Pedro, convertido, humilde, reintegrado no ministério, aceito por Cristo. Está relatado ali que no governo Nero, José, Davi Pinheiro, fala aqui, no governo Nero, que ele governou de 54 a 68, ele foi crucificado. E diz os historiadores que ele pediu para crucificar ele de cabeça para baixo, que ele não era digno de ser crucificado igual a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Sabe por quê? Deus restaura, Deus capacita e Deus unge. Se nós nos achegarmos de humilde para Deus, nós somos aceitos. Jesus está aqui para salvar, para restaurar, para perdoar e para libertar. Amém. Vamos terminar com o nosso hino: Jesus está aqui. Em nome de Jesus. Amém.